Vamos apresentar mais dois exemplos de inequações com módulos. Ora, vamos supor agora a inequação 3 módulo de 2x sobre 5 menos 1 menos raiz de 2, vamos pôr aqui um menos também, por exemplo, maior ou igual que 0. Ora bem, temos aqui uma inequação em que a primeira fase do nosso trabalho tem que ser isolar o módulo, ou seja, começar por passar o menos raiz de 2 para o segundo membro, portanto vai ficar menos 3 módulo 2x sobre 5 menos 1 maior ou igual que raiz quadrada de 2. Reparem bem que o módulo ainda não está isolado, pois ainda está assim aqui este menos 3, portanto vamos dividir toda a nossa inequação por menos 3. Lembrem-se que ao dividirmos uma inequação, ambos os membros de uma inequação por um número negativo, temos que inverter o sentido da desigualdade, portanto vamos obter módulo 2x sobre 5 menos 1 menor ou igual que menos raiz de 2 sobre 3. E agora é bom que tomemos atenção outra vez, porque nos apareceu novamente assim aqui um número negativo. Ora, é bom que continuemos a tomar atenção de que estas fórmulas que aqui estão só se aplicam no caso do A ser positivo. Ora, então neste caso temos que pensar quando é que um módulo é menor ou igual que um número negativo. Sabemos que o resultado de um módulo ou é 0 ou é um número positivo. Portanto, nunca este módulo poderá ser menor ou igual que um número negativo. Temos aqui uma situação de uma inequação impossível. Isto é, o nosso conjunto de solução é o conjunto vazio. Não há nenhum número real que satisfaça esta inequação, porque o módulo, o primeiro membro da inequação, tem sempre resultados positivos ou 0. O segundo membro é sempre negativo e 0 ou um número positivo nunca é menor ou igual do que um número negativo. Finalmente, vou-vos apresentar um exemplo um bocadinho mais complicado de uma inequação do segundo grau com módulos, ou com módulo. Portanto, trata-se de um exemplo um bocadinho mais complicado do que os exemplos anteriores. Vou considerar, por exemplo, a inequação módulo de x ao quadrado menos 2x menor ou igual que 3. Portanto, vejam que temos módulos e temos uma expressão do segundo grau. Está ali um x com o expoente 2. Ora, começamos por desembaraçar de módulos com as regras anteriores. Está aqui um menor, isto significa que vamos desdobrar esta inequação em duas. Primeira, x ao quadrado menos 2x menor ou igual que 3. Como é um menor, vamos ligar as duas inequações por um i. Segunda inequação, x ao quadrado menos 2x maior ou igual que menos 3. E obtivemos então duas inequações do segundo grau. Vamos escrevê-las na forma canónica, ambas, passando o 3 e o menos 3 para o primeiro membro, e vamos obter na primeira x ao quadrado menos 2x menos 3 menor ou igual que 0, e na segunda x ao quadrado menos 2x mais 3 maior ou igual que 0. E agora temos que pensar que paramos aqui, porque para resolver as inequações do segundo grau precisamos de fazer o estudo das respectivas funções quadráticas. Portanto, vou separar assim aqui, digamos, em duas partes, e vou em cálculos auxiliares fazer o estudo de cada uma das funções quadráticas que estão associadas a estas inequações. Por exemplo, no caso da primeira, temos que o a
é 1, portanto o coeficiente do x ao quadrado é 1, é positivo. Isto quer dizer que a concavidade da parábola que representa o gráfico desta função é voltada para cima. O mesmo acontece na segunda situação, na segunda inequação. O A também é 1, positivo. Isto quer dizer também que a parábola vai ter concavidade voltada para cima. A seguir vamos ver se existem zeros destas funções quadráticas. Para isso vou analisar o binómio discriminante, o b² menos 4ac. Na primeira inequação temos menos 2 ao quadrado, porque o b é menos 2, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é menos 3. Fazemos as continhas e obtemos 4 mais 12, que é 16, positivo. Isto significa que esta expressão tem 2 zeros reais. Vamos calculá-lo já, ou seja, vamos pegar na expressão x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0, aplicar, por exemplo, a fórmula resolvente, x igual a menos b, ou seja, 2, mais ou menos raiz quadrada do binómio discriminante, que já sabemos que é 16, sobre 2a, que é 2. Vamos obter x igual a 2, mais ou menos 4 sobre 2. Então, fazendo assim um bocadinho rápido os zeros, ficamos com x igual, agora vamos lá ver, 2 mais 4 são 6, 6 a dividir por 2 são 3, primeiro zero, ou x igual a 2 menos 4 é menos 2 a dividir por 2, menos 1, ou seja, os dois zeros. Então podemos imaginar já assim aqui o esboço desta parábola. Se aqui tivermos o eixo do x, ela corta duas vezes o eixo do x e tem concavidade voltada para cima. Portanto, há de ter um desenho desta maneira, em que aqui está o menos 1 no primeiro corte, no eixo do x, o 3 está aqui. Ou seja, dentro do intervalo das raízes a função é negativa, fora é positiva. Ora, nós queremos precisamente onde é que é menor ou igual que 0. Ora, onde é que ela é menor ou igual que 0? Neste espaço que aqui está, onde ela é negativa. Então, a solução da primeira inequação é o intervalo fechado, e é fechado porque nós queremos igual a 0, de menos 1 até 3. Isto está resolvida a primeira. Vamos resolver a segunda pelo mesmo método. Começamos por calcular outra vez o binómio discriminante, b² menos 4ac. Neste caso o b volta a ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Ora, isto vai dar 4 menos 12, ou seja, um número negativo, menos 8, menor que 0. Portanto, isto significa que não há zeros reais. Não há nenhum número real que seja zero desta expressão. Isso não invalida que não possamos fazer também o esboço do gráfico desta parábola. Se aqui estiver o eixo do x, não é? Sabemos que a concavidade é voltada para cima, não há zeros, portanto, se não há zeros reais, nunca corta o eixo do x, quer dizer que a concavidade é voltada para cima, o gráfico terá que ser sempre acima do eixo do x sem tocar. Portanto, sempre resultados positivos, porque o gráfico está sempre acima do eixo do x, quer dizer que as imagens são sempre positivas. Ora, o que é que nós queríamos? Nós queríamos saber quando é que era maior ou igual que 0. Esta expressão é maior ou igual que 0 sempre, porque é sempre positiva. Portanto, a solução que temos assim aqui para esta segunda inequação é o R. Vamos ver se eu fecho isto aqui, como apareceu que eu não queria. Resumindo, então, qual vai ser a solução da nossa inequação? E esta é que nos interessa. A inequação foi desdobrada em duas.
A primeira tem solução, intervalo fechado de 1 até 3. A segunda tem solução, todos os números reais. E nós tínhamos assim aqui a ligar as duas inequações um i. O i entre conjuntos corresponde à interseção destes dois conjuntos. Ou seja, quais são os elementos comuns ao r e a este intervalo. Ora, como é óbvio, terão que ser os números do intervalo fechado de menos 1 até 3. E temos aqui resolvida uma inequação de segundo grau com um módulo que, enfim, nos obriga a recordar não só o que aprendemos nesta semana, ou que estamos a aprender nesta semana sobre inequações com módulos, mas também o que já aprendemos anteriormente sobre resolver inequações de segundo grau.